Volte-se comigo nesta tarde para a Palavra de Deus, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, nós leremos o versículo 1 e o versículo de número 2. Porção das Escrituras Sagradas para esta tarde, Romanos, capítulo de número 6, versículo 1, nós leremos o versículo 1 e o versículo de número 2, estas palavras tão profundas, tão belas, de Paulo pelo Espírito. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Essa é uma pergunta, meus queridos irmãos. E o título desta mensagem nesta tarde é o esforço do cristão por uma verdadeira santificação. Nosso tema nesta tarde é este maior de todos os temas para a vida cristã, a santificação, o tema de ouro, o tema da vida cristã. Bem, você sabe que na conversão, na salvação, uma pessoa, ela, se eu posso colocar nestes termos, ela recebe a cidadania do céu, o passaporte de entrada no céu. Mas ao longo da vida cristã, é formada nesta pessoa salva a cultura do céu, a cultura daquele lugar celestial, os modos apropriados, os hábitos, a linguagem, a vivência, a cultura celestial. Porque antes da conversão nós pertencemos a um outro país, a uma outra cultura que é chamada na Bíblia de terrena, de satânica, de mundana, de morta. Mas na conversão nós recebemos um passaporte para o céu, este novo lugar. Todavia, nós não recebemos inteiramente, se eu posso dizer, automaticamente essa cultura do céu com o passaporte. Ela deve ser formada em nós. E essa formação, essa construção, esta nova vida, esta cultura deste novo país, nós podemos resumir neste termo maravilhoso na Palavra de Deus, que é o termo santificação. Santificação é a obra do Espírito por excelência. É por isso que ele é intitulado na Palavra de Deus de o Espírito Santo de Deus, e não de o Espírito de amor de Deus, ou o Espírito de algum dos outros atributos de Deus, porque a obra primária, a obra característica essencial do operar do Espírito na vida de um salvo é santificação. Bem, amigos, santificação é o cartão de visita do crente, é a natureza recriada no crente, de maneira que Deus não receberá no céu ninguém que ele não tenha santificado na terra. Se não há sinais de uma obra do Espírito de Deus na vida de uma pessoa, então nós não devemos nos impressionar com as declarações verbais de doutrina de fé desta pessoa, nem o seu ativismo religioso em uma congregação, sua frequência, o seu envolvimento na igreja, porque santificação é a marca distintiva da habitação do Espírito em uma vida e, por consequência, a marca de uma pessoa regenerada, a maior marca, a marca intrínseca, que não pode ser copiada, nem pode ser removida em um salvo, é esta: santificação. É uma obra de Deus, é uma criação do alto em uma vida, é o sinal de uma nova vida. Bem, nosso tema é santificação, porque santificação é felicidade. Santificação é a melhor vida a ser vivida deste lado da eternidade. Em qualquer país, em qualquer cultura, a vida do povo de Deus, que é a vida de santificação, é a melhor vida a ser vivida. Ter uma vida transformada por Deus e em contínua transformação, melhoramento por Ele. O caráter de Deus sendo construído em nós, andar com Deus, possuir comunhão com o Criador dos céus e da terra, sermos preparados para o céu, para viver para sempre em sua presença imanente, real, vê-lo, ver a face de Deus. Santificação, uma vida, queridos amigos, e a melhor vida a ser vivida é a única vida possível a ser vivida, a vida de santificação. E santificação na Bíblia também é comparado a um combate. Santificação é vida e santificação é um combate, um tipo de combate, um tipo de exercício. Bem, nós estaremos engajados, se somos pessoas salvas, regeneradas, nós estaremos engajados neste combate até o final da vida, porque o pecado
Ele é como a lama, algo asqueroso, fétido em que nós pisamos, debaixo do nosso sapato, irá nos perseguir e nos acompanhar de perto até os portões celestes. Não entrará ali, mas estará próximo. Assim, santificação na vida é comparado também a um combate, a um exercício, uma luta, porque essa maneira marca você, pela qual Deus preserva uma pessoa salva. Deus preserva uma pessoa que Ele salvou, fazendo com que esta pessoa persevere em santificação. Isso é chamado de a doutrina da perseverança dos santos, ou da preservação dos santos, que Deus nos preserva em seus caminhos, pela obra do seu Espírito, nos fazendo perseverar em santificação. Há uma luta contra o pecado, há uma luta contra Satanás, há uma luta contra o mundo. Esses são os nossos três inimigos. E às vezes estes inimigos quase parecem tomar o controle na vida de um crente, e é por isso que santificação nunca pode ser vista como algo passivo. É um dos maiores males da nossa geração evangélica, este ensino do pentecostalismo, que já vem de muito tempo, de que você é santificado pela fé, mas este é um erro. E nos meus anos de experiência pastoral eu tenho encontrado essa grande dificuldade na vida de um crente, que tem causado todo tipo de confusão, mesmo levado um verdadeiro crente a duvidar da sua salvação muitas vezes. Por quê? Porque ele foi ensinado, direto ou indiretamente, que você é santificado após a conversão pela fé. Oh não, meus queridos amigos, você é salvo pela fé inteira, completa no Senhor Jesus Cristo, mas não há nada de você aí, assim por dizer, em termos de méritos na salvação, mas na santificação há muito do que ser feito. Há uma parte imensa do meu lado, como crente. Assim, santificação não é eu encostar para trás e deixar Deus operar em minha vida, me purificar, e alguma coisa está acontecendo, e o Espírito está trabalhando enquanto eu vivo na minha vida, eu estou sendo purificado. Não, isto não é bíblico. Este é um ensino que vem do misticismo católico romano e entrou pelo cristianismo evangélico através do pentecostalismo. Santificação não é pela fé, no sentido de que não há nada em nós a ser feito. Salvação, sim. Salvação é uma obra inteira de Deus, no sentido de méritos. Há muito para nós fazermos na santificação. Há muito para fazermos. Eu me lembro quando eu era uma criança, adolescente, no meio evangélico, e eu cantava e me emocionava, às vezes, ouvindo um CD de uma música. Na época não tinha CD, era fita cassete, ou na igreja sendo tocada, que cantava assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, porque um cuidado, um cuidadinho só, somente um, será demais para você. Santificação pela fé. Que mentira, que engodo sendo ensinado. Tenha todo cuidado, porque é um peso muito grande. E você deve vigiar e lutar, e as diretrizes e comandos da palavra de Deus você deve tomar muito cuidado, porque o inimigo anda em derredor. Assim nós absorvemos essas teologias que vêm por hinos estranhos e corinhos estranhos e nos levam à conformidade errada, e o diabo ele tem grande vantagem sobre nós, porque ele é muito inteligente. O diabo tem os seus métodos, não é? Ele é o mestre na mímica, ele é o mestre nas artimanhas, ele trabalha no vocabulário, ele trabalha nos paradigmas, assim como, não é? Nós estamos falando e observando hoje em dia as ideologias marxistas que buscam reinventar o significado de certas palavras, sequestrar essas palavras, mudar e impor essas ideias estranhas sobre as pessoas. Assim é o diabo, ele transmite a sua falsa teologia de muitas maneiras. E um dos grandes males na vida cristã é esta ideia de que você não tem nada o que fazer para a santificação. Você foi salvo, você tem o teu passaporte e agora você deve descansar sentando e deixar Deus fazer. Se você fizer alguma coisa, você não está confiando, não está andando pela fé. Esse é um grande erro, meus irmãos, é um grande mal, deixe-me marcar isso. Todo esquema teológico, todo ensino que tenta reduzir a busca por santificação a uma única vertente é uma heresia, está fora do ensino da palavra de Deus. Há um grande pregador norte-americano, e com ele muitos outros, que tenta reduzir a busca por santificação em uma única busca por satisfação em Deus, amar a Deus completamente, uma satisfação, hedonismo cristão, ter todo o seu prazer no Senhor. Mas isso não é bíblico. A palavra de Deus nos dá pelo menos 7 vertentes, 8 vertentes para a santificação, e nós já tocamos neste ponto, não é? Pedro nos diz que nós devemos unir a fé salvífica o quê? O conhecimento, o domínio próprio, a perseverança. Você percebe quando não é só uma coisa? Assim nós devemos tomar grande cuidado. E eu creio e tenho observado nesses anos que um grande tropeço diante de um crente verdadeiro, de uma pessoa salva, é uma compreensão incorreta
sobre o que é santificação. E é por isso que o nosso desejo e objetivo nesta tarde é colocar o holofote, o microscópio, o foco, a lente no que seja santificação. Esse é um capítulo na Palavra de Deus que de uma maneira direta, simples, franca, lida com o tema de santificação. Está aqui Romanos capítulo de número 6. Ouça essas palavras. Que diremos, pois? Fui salvo. Que eu vou dizer agora? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos? Como viveremos ainda nele? Santificação é o que está aí visto aqui. Bem, nestes 3 capítulos de Romanos, 3, 7 e 8, nós encontramos o plano do apóstolo Paulo dado pelo Espírito para a nossa santificação, para lidar com pecados após a conversão. E aqui há várias diretrizes e há muito auxílio da palavra de Deus para nós. Bem, eu devo iniciar então aqui no final do capítulo de número 5, porque é uma conexão no raciocínio. Observe o versículo de número 21 do capítulo 5. Paulo dizendo, para que assim, como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Bem, aqui está um versículo muito interessante, onde Paulo nos dá uma ilustração sobre 2 reinos, 2 monarcas, perdão, você percebeu? Veja novamente, para que assim como o pecado reinou, o pecado é considerado e ilustrado como um rei, um reino, também a graça reinasse pela justiça. 2 reinos. Paulo nos dá a ilustração sobre 2 monarcas, 2 reinos. Por um lado, o rei pecado, e por outro, o rei graça. Bem, antes da graça de Deus se manifestar salvífica em nossas vidas, o pecado era o nosso rei absoluto. Nós servíamos o pecado, nós éramos controlados pelo pecado, nós fazíamos conforme o pecado nos conduzia. O pecado, ele então foi desentronizado, ele não mais reina em nós, nós somos feitos pessoas novas, novas criaturas, perdoados, colocados em um caminho para o céu, em um relacionamento com Deus, a habitação do Espírito Santo em nós, seguros em Cristo. E tendo isso em vista, que nós já não mais pertencemos a este domínio, a este reino, mas ao reino da graça, então as palavras iniciais do capítulo 6 são um grande desafio para todo crente. Se nós não pertencemos mais ao monarca pecado, que diremos, pois, agora neste novo estado espiritual? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? Agora, deixe-me marcar isso aqui. Para nós entendermos essas palavras do apóstolo Paulo aqui, nós precisamos das dimensões corretas. Muitos cristãos, ao lerem estes 2 versículos, eles passam voando em cima desses 2 versículos, porque eles pensam, Paulo está falando sobre outras pessoas. Hoje eu sou uma pessoa salva, eu não pertenço mais ao domínio do pecado. E aqui está a nossa dificuldade em não encontrarmos auxílio espiritual na palavra de Deus. É importante entendermos as dimensões corretas aqui. Muitos cristãos, ao lerem esses 2 versículos, têm a impressão de que Paulo se refere aqui a pessoas que estão cometendo pecados escandalosos. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Muitos pensam que Paulo está escrevendo a pessoas que estão vivendo em pecados escandalosos, como o assassinato, a fornicação, o adultério, a homossexualidade, a sodomia, a impureza extrema, o roubo e tantas outras coisas. Paulo está falando sobre essas pessoas, ele não está se dirigindo necessariamente à minha pessoa, então eu perco tudo que o Espírito de Deus colocou aqui para mim. Esse é o nosso perigo. Mas perceba, meu irmão, minha irmã, observe, ele não está escrevendo aqui a pessoas que vivem tais pecados e ainda assim se dizem cristãs, não. Porque não há tal coisa na palavra de Deus inteira que uma pessoa regenerada ainda viva nestas coisas que eu mencionei. Porque é esse exatamente o significado de ser regenerado, não viver mais nestas coisas que eu mencionei, não estar mais na prática destas coisas. Paulo, ele está escrevendo aqui a pessoas que já foram regeneradas, pessoas que já crucificaram estas coisas com Cristo e morreram para estas coisas. Mas veja, Paulo não pode ter em mente pessoas vivendo neste grupo de pecados que eu mencionei,
Porque ele está escrevendo aos romanos, crentes típicos, como você e eu, se nós já nascemos de novo, pessoas que tinham morrido para o pecado e que jamais voltariam a se entregar voluntariamente a esses pecados, que jamais sonhariam novamente em matar, em sodomia, em viver uma vida adúltera, em imoralidade, em desonestidade, em voltar a estas práticas. A projeção do ego, o que quer que seja. Bem, o que então ele tem em vista ao dizer estas palavras? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, permanecer no pecado para que a graça abunde? O que ele quer dizer aqui? O que ele tem em mente? Bem, o que ele tem em mente nesses dois versículos são os padrões mais elevados da vida cristã. É isso que ele tem em mente aqui. Padrões que são requeridos de um verdadeiro crente em Jesus Cristo, de uma pessoa regenerada. Você percebe, é muito interessante. Há uma camada de significado na palavra de Deus e no Evangelho que pode facilmente ser entendida e absorvida no comportamento das pessoas não transformadas. Mas logo embaixo há uma corrente, uma outra camada que somente pode ser vivida pelo resultado da obra do Espírito na vida de uma pessoa. Eu dei um exemplo no outro domingo. Paulo diz assim, por exemplo, primeira camada de significação, todas as coisas legais me são lícitas. Que maravilha, então não preciso temer se é legal, se é correto. Posso, não há problema, não vou me restringir, não vou criar uma liturgia, uma religiosidade má, mecânica, ascética. Maravilhoso, não é? E muitos adotam todo tipo de coisa baseado nisso. Todas as coisas me são lícitas. Mas aí vem a segunda camada de significação, que é a obra do Espírito Santo numa pessoa regenerada. Mas nem tudo me convém. E aqui o que nós temos nesses dois versículos é exatamente isso. Paulo tem em vista os padrões mais elevados da vida cristã, que são requeridos de uma pessoa regenerada. Sim, muito bem, uma pessoa religiosa consegue viver um certo padrão religioso, requerido, assim por dizer, não é, de um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, de todos os seres humanos. Mas Paulo está dizendo o seguinte aqui: será que nós vamos ser casuais, como pessoas salvas? Será que nós vamos ser casuais e despreocupados sobre a santificação? E baixar a guarda na luta pela santificação e descansar no fato de que a graça de Deus vai nos preservar de qualquer forma até o final, porque aqueles que Ele antes conheceu, os chamou, os preservará e os glorificará. Assim eu posso viver num pecado, num nível de pecado. Será que eu vou dizer alguma coisa desse tipo? Pensar que diremos, pois, sou salvo, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Ele tem em vista crentes verdadeiros aqui. Crentes verdadeiros que estavam baixando a guarda para o pecado. Agora, eu preciso explicar algo muito importante aqui. Há na palavra de Deus duas famílias de pecados. Duas famílias de pecado na Bíblia. Se eu posso colocar nestes termos, há dois grupos, ou duas famílias, ou duas listas de pecado na Bíblia. Não me entenda errado. Há uma lista de pecado, uma família de pecado, que uma pessoa não regenerada vive. É típica da nossa vida antes da conversão. É uma lista horrenda. Nós vivíamos nestas coisas, ou vivemos se não nascemos de novo ainda. E você percebe esta separação didática. Não é que a Bíblia separe pecados, mas didaticamente falando, nós observamos aqui duas famílias de pecados. Há uma família, um grupo de pecados que é típico da natureza não regenerada, não transformada. Por exemplo, Paulo lida com esta lista, este grupo, esta família de pecados. Se você abrir comigo em Colossenses 3, eu irei voltar rapidamente para Romanos, mas abra comigo em Colossenses 3. Versículo 1, observe o que ele diz, acompanhe o raciocínio. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, esse se já aqui não é uma boa tradução. A melhor tradução é uma vez que, ou já que. Ele não está pondo dúvida aqui não. Portanto, uma vez que, ou já que ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E a partir do versículo 5, ele começa a enlistar esta família de pecados terrenos, de pessoas carnais, terreais, que não nasceram de novo, que não são ainda cidadãos dos céus. E ele diz:
Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, e aqui começa a família, fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais, como nós sabemos que isso aqui é dirigido a pessoas que não nasceram de novo, ele diz, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. São pessoas que vivem sobre isso, assim não se engane, a ira de Deus virá. Agora, como eu sei que há uma outra lista, ou família, assim por dizer, de pecados aqui, que são pecados, se eu posso colocar nesses termos, eu espero que não seja mal compreendido, que um crente, uma pessoa regenerada, está agora lutando para se despojar. Ele já não mais vive na prática destes pecados enlistados no versículo 5, e essa não é a lista toda, ela pode ser adicionada à lista de 1 Coríntios 6, Efésios e tantas coisas, mas há uma lista de pecados que o crente agora, nascido de novo, porque ele ainda está sendo construído nele, a cultura do céu, ele está lutando, vencendo, avançando. Como eu posso saber disso? Bem, veja o versículo de números 7, Paulo diz, nas quais, aquela primeira lista, em outro tempo andastes, passado, não é? Quando vivíeis nelas, mas agora, versículo 1, já que ressuscitastes com Cristo, versículo 8, mas agora, observe a lista, a família de pecados, que está sempre rondando o crente, ele deve lutar. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos. E aqui ele segue positivamente no versículo 12. Ele falou sobre despojar, agora revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. De quê? Entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Você percebe, meu irmão? Aqui está um exemplo de muitos na Bíblia, duas famílias, eu estou tratando de um parêntese para voltarmos a Romanos 6, 1 e 2. Duas famílias de pecados. E você pode adicionar essa família de pecados aqui, como eu mencionei, a 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 11, 9 em diante. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Você está vendo? Se alguém vive na prática destas coisas, não se engane, não se iluda com teologia, com pregador, quem quer que seja. Você não nasceu de novo. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não errem nesse ponto, nem os fornicadores, nem os idólatras de homens, de mulheres, de artistas, de ídolos, de escritores, de ídolos de pedra, de barro, nem os adúlteros, fornicador no contexto matrimonial, nem os efeminados, que adotam o sexo oposto como sinais diacrônicos do seu vestido, a sua maneira de agir, o que quer que seja, efeminando a si mesmo, ou masculinizando a si mesmo, como diz Levítico, não colocará roupa de mulher no homem, roupa de homem na mulher, nem os sodomitas, e aqui a homossexualidade, seja passiva ou ativa, nem os ladrões de qualquer forma, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas pode ser que um crente não viva nisso? Não, ele já crucificou a carne. Uma coisa é ser tentada e cair num pecado como este, outra coisa é ser parte da minha natureza. Como eu sei disso? Versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui estão duas famílias de pecados. E então, em Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo diz e pergunta, como ele pergunta em Colossenses, que diremos, pois, irmãos? Estamos salvos. Versículo 21 do capítulo anterior, não pertencemos ao monarca pecado, mas que diremos, pois, agora nesta nova realidade espiritual? Permaneceremos naquela lista de pecados, despojar-se? Vamos permanecer? É lícito porque elas ainda nos atacam? Não, não, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Você percebe aqui a nova natureza, ela está uma pessoa salva. Antes, deixa eu ilustrar da seguinte maneira. Ali está uma pessoa vivendo na rua, na sua sujeira, imundo, fétido, horrível, é um criminoso, fugitivo, abandonado também pela sociedade, um pária, uma coisa horrível, algo terrível ali. De repente alguém chega, um oficial de justiça, e dá ele a notícia: te achamos, rapaz. Mas sabe,
Na verdade, você tem um pai e ele é muito rico. Ele deixou para você uma imensa herança. E os seus crimes foram perdoados porque foram pagos por alguém. De repente a pessoa se vê em um novo status, não é? É um cidadão de repente. Eu sou perdoado, eu sou rico, mas eu estou aqui imundo, né? Fétido, as pessoas passam longe. Eu recebi um novo status, o passaporte celestial na conversão, mas eu preciso agora, na santificação, me despojar desta imundície que é característica daquela vida no pecado da qual eu acabei de me levantar. Eu recebi um status espiritual, filho de Deus. E agora, com o Espírito que habita em mim, o que eu vou fazer? Eu vou me despojar, como diz Paulo em Colossenses, dessa jaqueta imunda da cobiça. Despojai-vos dessa camiseta da sensualidade. Despojai-vos desse sapato da maledicência. Tira essa roupa imunda, mendigo, e se veste de uma roupa de uma pessoa rica, de um cidadão, de um herdeiro de um reino. Santidade, justiça, santificação. Você percebe esse contraste grande aqui na palavra de Deus? E assim Paulo pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos com a jaqueta da cobiça, o sapato da indecência, o que quer que seja, do egoísmo? Não, de modo algum. Você percebe, meus irmãos, os sentimentos fluindo aqui? Assim, ele está dizendo o seguinte: será que nós vamos ser casuais, despreocupados com a santificação? E baixar a guarda na luta por santificação e descansar no fato de que a graça de Deus nos preservará? Paulo tem visto aqui crentes como você e eu. Ele não está falando sobre pessoas que vivem naquela família de pecados, e é porque nós lemos imaginando isso que nós perdemos o que está aqui para nós. Será que nós vamos ser casuais, despreocupados sobre santificação e baixar a guarda na luta pela santificação? Essa é uma pergunta, e esse é um desafio, essa é uma exortação necessária, porque com muita frequência, e essa é a nossa experiência, crentes em Cristo, eles relaxam quanto a um viver santo, e nós vamos reduzindo os padrões de santificação, e nós baixamos a guarda, e nós permitimos a entrada de pecadinhos em nossa vida, como uma pequena cobiça, uma pequena medida de egoísmo, uma pequena mancha de autoexaltação, ou alguns momentos de orgulho, ou algumas desconsiderações espasmódicas de nossos deveres cristãos, de sermos servos de Deus. Nós temos essa tendência espasmódica de baixar a guarda e permitir que estas coisas entrem em nós. E assim, temperamentos e apetites carnais são muitas vezes permitidos em nossa vida, pouco a pouco. Talvez exagerações na conversa e desculpas que não são legítimas se tornam comum, e fofocas tomam lugar, ou andar na companhia de pessoas sensuais, tremendamente mundanas, ou acompanhar coisas e pessoas e movimentos na internet, na sociedade, que não convém a pecadores salvos pela graça de Deus, ou envolver em causas indignas, quando nós somos chamados à separação de coisas indignas, ou tantas e tantas coisas que são imãs para a nossa velha natureza. Aqui está então, meus queridos irmãos, nós criamos atalhos às vezes na vida cristã, e nós racionalizamos o pecado para satisfazer as inclinações da nossa velha natureza. E pode ser que nós permitamos que todas estas coisas entrem em nossa vida sem serem confrontadas, sem serem combatidas, sem serem enfrentadas, e nós nos consolamos, com o pensamento de que no final do dia, nós vamos nos arrepender, e Deus vai me perdoar quando eu orar, e a graça de Deus será maior do que o meu pecado. Eu fiz isso, eu vou me envolver nisso, foi bom. No final do dia eu vou me arrepender, e eu me consolo com o fato, entre aspas, de que Deus me perdoará, e a graça de Deus será superabundante, será maior do que o meu pecado. E por causa desta mentalidade que existe em cada crente em Jesus Cristo, ao longo de toda a história ao final, o Espírito de Deus colocou estas palavras na boca de Paulo, dizendo: nós fomos salvos, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado
para que a graça de Deus abunde ao final do dia e se manifeste maior do que o nosso pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. E é no contexto dessa racionalização pecaminosa de pecados que gradualmente tomam lugar em nossa vida e nos tornam pessoas profundamente ofensivas aos olhos de Deus, que Paulo profere estas palavras explosivas. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Como nós podemos fazer isso? Como nós podemos nos permitir isso? Ele parece estar dizendo aqui, é chocante. Que indiferença, quanta ingratidão. É chocante, meus irmãos, que nós nos permitamos coisas desta natureza e possamos agora nos permitir o pecado em qualquer nível que seja. Se nós compreendemos a dimensão destas palavras que Paulo está falando com crentes comuns e ordinários, então nós percebemos o grande perigo que há diante de nós. Paulo está aqui advertindo sobre a insensatez da complacência espiritual, de empurrar para o lado uma preocupação sincera por uma vida santa e dizer assim mesmo, não preciso desses padrões, eu vou levar a vida tranquilo, está ok um pouco do mundo em minha vida, de ser complacente, de ser casual com pecados que nos tornam profundamente ofensivos aos olhos de Deus, que Paulo profere estas palavras, que diremos, pois, permaneceremos no pecado, naquela família, ou mesmo dando espaço àquela outra família de pecados? Ele está advertindo, meus irmãos, e a resposta é óbvia, é clara, e é taxativa, de modo nenhum. É quase uma expressão de horror aqui, não é? Uma expressão de desgosto, de pasmo. Como nós que estamos mortos para a monarquia do pecado e para a consequência do pecado permitir que ele restabeleça tentáculos em minha vida. Ele está escrevendo a pessoas salvas, pessoas que tendem a relativizar o que é o pecado e a diminuir os padrões de santificação. Queridos, ao fazer isso, então, a partir desse versículo 6, ele descreve, então, as duas naturezas, se eu posso colocar assim, do crente. Versículo de número 6. Observe. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A partir do versículo 6, ele começa a lidar com um dos mais importantes aspectos da batalha contra o pecado, que é a realidade dessas duas naturezas em uma pessoa salva. Ele começa a explicar essa aparente contradição, esse paradoxo que há dentro de cada um de nós. Que é um paradoxo porque muitas vezes nós abraçamos a ideia errada de santificação pela fé somente. Que existe em cada um, em cada crente, em cada pessoa salva, um desejo genuíno por santificação e ainda também o pecado que continua a se levantar no coração. Isso é descrito aqui, ou tem sido descrito na história como o conflito das duas naturezas. A velha natureza desentronizada, grandemente enfraquecida, mas ainda presente em cada salvo. E a nova natureza, muito melhor, que é recebida na conversão. Bem, Paulo, na verdade, para não ser teologicamente incorreto aqui, ele não menciona duas naturezas, mas parece que ele constrói a figura de duas naturezas. Ele fala sobre o homem velho aqui no versículo 6. E em Efésios 4, 22, ele fala sobre despojar-se, não é, do velho homem. Lá em Colossenses 3, despojar-se do velho homem. Assim ele constrói esta ideia de que há dentro de nós como que duas naturezas, e é muito importante nós encararmos desta maneira. Há então em cada crente este conflito entre duas naturezas. E se nós estamos pensando de maneira prática sobre santificação, é de grande ajuda pensarmos desta maneira, pois nos permite conhecer o inimigo que está lá dentro de nós, não lá fora, mas dentro de nós ainda, e sabemos que ele busca exercer influência ainda dentro de nós. Nós erramos quando não percebemos isso, que há dentro de nós este elemento. E esse é o significado do versículo 6. A nova natureza ela é superior, a velha é inferior, mas a velha pode buscar triunfar quando ela se torna, a nova natureza se torna complacente
a respeito da santificação. Bem, essas são palavras para crentes, mais uma vez. Eles têm em vista, Paulo tem em vista os padrões elevados, mais altos da vida de santificação, aquilo que só pode ser vivido por uma pessoa regenerada. E Paulo, obviamente, ele requer de si mesmo isso, e ele se coloca como um exemplo para nós, para que Cristo seja formado em nós. É o que ele vai dizer no raciocínio. Não apenas uma caricatura de Cristo, mas a imagem, o retrato de Cristo. Pequenos cristos no sentido de discípulos do Senhor. Bem, então, tendo estabelecido, espero que não esteja me delongando aqui, mas tendo estabelecido estes dois pontos de tremenda importância a respeito da santificação, da realidade das duas naturezas presentes no salvo, nós podemos agora buscar auxílio aqui nesse texto para a nossa santificação. E nós encontramos este auxílio neste mesmo capítulo 6, 7 e 8. Bem, deixe-me estabelecer alguns passos aqui. Passos para a santificação aqui em Romanos. O primeiro passo está em Romanos 7, versículo 14 e versículo de número 18. Paulo segue o raciocínio aqui. Romanos 7, versículo 14 e 18. Observe: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Versículo 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, como se ele estivesse dizendo, naquele meu outro eu, naquela velha natureza, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, isto é, sem a graça do Espírito. Mas o que ele está delineando aqui, estas duas naturezas, e aqui está o primeiro passo, é simplesmente esse. Paulo reconhece e encara o problema destas duas naturezas. E nós também, meus irmãos, devemos reconhecer que há ainda em nós a reminiscência do pecado, há o resíduo do pecado. Embora derrotado, embora subjugado como um monarca vencido, continua em nós e continua combatendo e deve ser combatido. E a falha em se engajar neste combate consciente contra o pecado dará a esta velha natureza o controle por vários períodos da nossa vida. Você está diariamente atento a este fato, de que existe em você uma reminiscência do velho eu, daquele velho homem, daquela velha mulher? Isso é algo real na tua consciência? Você está atento a isso diariamente, que é uma reminiscência desta velha natureza em você, que continuamente te tenta a tomar tuas decisões, a fazer tuas escolhas, tomar tuas atitudes e a controlar a tua imaginação para que você seja pressionado a fazer escolhas carnais? Você está consciente diariamente, agora sentado aqui, ouvindo esta mensagem, que talvez haja essa velha natureza dentro de você, que te leva a pensar na morte da bezerra, no lugar de ouvir a voz do Espírito Santo, que está te puxando e puxando para longe da verdade que é poderosa para te transformar? Você está consciente que diariamente há esta velha natureza que te pressiona de alguma maneira a tomar decisões, fazer escolhas, falar certas coisas, pensar em certas coisas que são meramente carnais, terrenas, e te levar de volta a se comportar, pensar e agir como um mundano, como um servo daquele monarca? Você está consciente disso agora aqui? Queridos irmãos, esse é um combate que deve ser mantido contra esta velha natureza, e a falha em se engajar de uma maneira consciente dará controle à velha natureza. Você está consciente que há dentro de você isto, que coloca pressão para você fazer suas escolhas carnais? Deixe-me dar um exemplo que eu quero dizer aqui. Você precisa de uma roupa para se vestir, é claro. Mas qual é a função? Tapar as vergonhas. Foi por isso que a roupa foi criada. Deus foi o primeiro estilista, que olhou a roupa que o homem fez de folhas e viu isso inapropriado, e deu uma roupa apropriada para ele. E eu recebi uma nova natureza dada por Deus, que traz esse princípio de me vestir de uma maneira apropriada. Mas você reconhece que há dentro de você uma velha natureza que diz: para que isso? E você vai comprar uma roupa para este fim. E no lugar de comprar uma roupa para se vestir e se proteger, você compra uma roupa para o ego, para projetar o ego. Você já pensou sobre isso? Estudando e observando essas coisas, eu tenho descoberto coisas chocantes
Quão ingênuos nós podemos ser quanto à moda, por exemplo, estou tocando nela, vestir-se para o ego. Você já estudou um pouquinho sobre a história do estilismo? Lhe recomendo fazer. Você já percebeu como Satanás opera para trazer a concupiscência da carne, dos olhos e da vida para a moda? A palavra de Deus diz em Levítico: não colocará o homem em vestimento de mulher, nem a mulher vestimento de homem. Deve haver separação de gênero nesse sentido, deve ser visual também, para que a criança cresça compreendendo isso e se firme no seu gênero biológico. Mas Satanás diz: de maneira alguma, eu vou colocar roupa de mulher em homem e homem de mulher. E começa a moda, não é? É isso que nós temos. Nos anos 60, grandes estilistas franceses, Yves Saint Laurent, e tantos outros na Inglaterra, e na França, e na Áustria, e nos Estados Unidos, pensando como pessoas dominadas pelo monarca pecado e desenhando moda que mudaria a ordem das coisas. Aí surge o terninho feminino nos anos 60, a mulher se vestindo de terno, não é? Os terninhos se tornaram moda no mundo corporativo e tantas coisas. Queridos, eu não quero ser simplório aqui, mas eu estou marcando um ponto. Você pode aplicar isso de muitas maneiras a observar. A roupa de baixo existe para ser roupa de baixo, mas Satanás é muito esperto. Eu vou colocar a roupa de baixo como roupa de cima. Você percebeu como a moda de banho trouxe a roupa de baixo para a roupa de cima? E você vai num clube, numa praia, as pessoas estão vestidas de calcinha, de cueca, de sutiã. Pastor, nunca vi isso. Não viu não? Só mudou o tecido, mas não é a mesma coisa? E nós achamos que o ambiente geográfico justifica a imoralidade. Você não ficaria chocado se alguém batesse a campainha da sua porta e abrisse de roupa de baixo? Você fugiria, né? Sumiria. Mas você pode ir numa praia e está justificado. Aqui vale. Quão nécios e bobos e marionetes nós somos na mão do diabo. Quão triste ver crentes assim. Você percebe que o mundo oferece uma pressão a esses instintos carnais que ainda existam, para que você busque colocar o mundo em sua vestimenta e seu agir? Você já parou para pensar? Você está consciente desta velha natureza que opera em você quando você vai fazer compras? Comprar para o ego. Eu preciso de um transporte. Ah, mas se não for o melhor carro na face da terra, para que ter um transporte? Bom, você precisa de um carro para o transporte e não para o ego. Oh, eu não quero ir contra coisas boas e necessárias na vida, mas eu estou marcando um princípio aqui. Você percebe quando você começa a justificar o mundanismo e o pecado, há uma velha natureza dentro de nós. Será que nós estamos atentos como crentes no momento de tomar decisões, escolhas, aquela outra pressão que vem para a projeção do ego, para a sensualidade? Você já observou como o mundo do funk, que é um esgoto moral, assim como o sertanejo, tantas coisas musicais no Brasil, promove um estilo de vida? Você já percebeu como o funk, talvez você não tenha observado isso, já influenciou as selfies, a maneira como as pessoas tiram fotos? Sabe quando as pessoas tiravam fotos no passado, todo mundo indo do lado do outro, bonito, sério, sorrindo? Sabe como o funk influenciou a selfie? Agora a foto é assim, de lado, como se dança no funk, para que veja a silhueta do corpo. E eu vou tirar uma foto, tudo bem, vou colocar no meu álbum de casamento, onde quer que seja, mandar para alguém. Mas eu já parei para pensar como há uma velha natureza dentro de mim que milita para a sensualidade, para o ego, para a projeção das coisas e me leva a copiar aquilo que o mundo faz sem discernimento espiritual. Meus queridos amigos, não há vitória contra o pecado sem inteligência espiritual. E essa inteligência é o conhecimento da palavra de Deus, destes valores que são colocados diante de nós. Pare e pense: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? O primeiro passo de Paulo é este: o bem que eu quero fazer, eu vejo uma luta dentro de mim. Continuamente, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo, desta condenação, ou deste corpo que, se dependesse dele, eu estaria condenado? Graças a Deus por Jesus Cristo. E aqui é um esforço. O primeiro passo é esse: estar consciente que há dentro de nós uma velha natureza, um velho homem, uma velha mulher. Esse é o primeiro passo, meus queridos amigos. Oh, meus irmãos, escolher uma profissão. Quantas pessoas eu observo buscando uma profissão por grana e status,
mais do que pelo bem da comunidade, poder ajudar alguém, poder auxiliar alguém, conhecer algo que seja para o benefício das pessoas, da comunidade. Nós somos levados pelos amigos de faculdade, universidade, vizinhança. Quero ganhar, quero ter, quero ser. Eu também, eu sou um crente, mas permanecerei no pecado? Que diremos, pois, diante dessas ofertas incisivas do mundo, de Satanás e da velha natureza? De modo nenhum nós diremos. Aqui está o primeiro passo, meu irmão, minha irmã. Ofereça uma violência santa contra estas coisas. Não seja uma vítima do mundo, do pecado, de pessoas mundanas. Ofereça uma violência santa contra estas coisas, seja taxado de cafona, de retrógrado, o que quer que seja, mas para a glória de Deus, para a santificação. A consciência das pessoas irá queimar dentro delas, porque também elas sabem, ainda que sejam evangélicas, o que estão fazendo. Ofereça uma violência santa contra estas coisas. A vida cristã é a vida mais feliz a ser vivida, mas é uma determinação séria para vencer o pecado, uma marca de que há uma verdadeira vida ali. Você está consciente da presença da velha natureza? Está consciente que ela busca diariamente exercer sua influência sobre a nova criatura e te colocar na forma, no formato, na forma do mundo? Assim, nós precisamos reconhecer o problema da velha natureza em nós. O segundo passo está no versículo 19 do capítulo 7 ainda. Observe a primeira parte. Porque não faço o bem que quero. Interessante, não é? Que eu quero, isto é, que eu escolho, que eu determino, intenciono fazer. Bem, isso significa que há uma decisão mental aqui. Paulo tem objetivos. Ele tem alvos em sua mente a embarcar a cada dia. Como um atleta, você se determinou a ganhar massa muscular, a perder peso, você decide, eu vou almoçar no horário do almoço do trabalho, eu não vou comer aquelas coisas, nem aquela, eu vou tomar uma decisão, eu vou me organizar. Há uma decisão mental, um bem que eu quero. Como um atleta, que tipo de pessoa eu devo ser hoje? Eu devo orar, eu devo me esforçar pelos frutos do Espírito Santo. Mas eu sei quais são os momentos, os lugares, as pessoas, os ambientes e hábitos que apelarão à minha velha natureza. E porque eu estou em busca de uma santificação verdadeira, de modo consciente, eu tomo medidas para evitar, para me afastar, para não me encontrar em determinado lugar, para não me permitir ver certas coisas. Há objetivos inteligentes aqui. Santificação não tenha sobre si um só cuidado, qualquer que seja. Não, você irá cair quando você baixar a guarda. Por exemplo, objetivos, nós estamos falando sobre objetivos, é o segundo passo. É minha paciência curta e eu me torno uma pessoa ansiosa, facilmente impaciente. Eu sou assim, eu vejo isso, eu observo isso. Bem, tenho um plano para evitar isso. Nunca justifique o pecado. Nunca diga a si mesmo, como pessoas que não buscam a santificação: eu sou uma pessoa nervosa, sou uma pessoa grilada, eu sou assim, essa é a minha personalidade. Ou não lida com ela que ela é assim, nervosa, grilada. Será que nós deveríamos justificar o nosso comportamento baseado na velha natureza? Eu sou isso? Não. Você é uma nova criatura. Eu sou assim. Não, se você nasceu de novo, você não é mais isso. Será que eu devo justificar o meu pecado baseado na velha natureza? Eu sou esse tipo de pessoa, tenho um plano para evitar isso. Há tendências, por exemplo, ao egocentrismo, um alto nível de preocupação consigo mesmo. Isso é egocentrismo. Comece a se preocupar menos consigo e mais com os outros, de uma maneira objetiva, especialmente pelo bem espiritual, físico dos outros. Desenvolva uma conversação mais edificante, não centrada em si mesmo. Muito triste ver crentes que só falam em si mesmo. A minha enfermidade, a minha dor, o meu isso, eu. Você está bem de saúde? Estou bem. Mas hoje eu fui no hospital. Nem ouvi a pessoa. Desenvolva uma conversação menos eu, mais interessado no bem dos outros. Áreas e falhas no caráter tomando lugar. Então, um plano prático precisa ser traçado, trazido diante de Deus, em um esforço sincero diário. E assim nós formulamos objetivos e prioridades, especialmente quando nós entramos em uma nova fase da vida.
o bem que eu quero, diz o apóstolo Paulo. Mas aqui está o terceiro passo, ainda no versículo de número 19. Observe o que ele diz, nós estamos no capítulo 7, perdão. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço, o mal que não quero, o mal que eu me determino a não fazer. Nós não sabemos, é curioso, não é? Mas nós não sabemos qual é o mal que Paulo se determinava a não fazer. Mas nós sabemos muito bem quais são as nossas próprias inclinações carnais. E isso que é importante. Não apenas curiosidade intelectual na Bíblia, mas entender o princípio. Algumas pessoas, por exemplo, reconhecem que caem facilmente no desejo da cobiça. Então elas precisam se dedicar conscientemente a evitar essas coisas. Por exemplo, procure vagar diante de vitrines ou sites quando você não tem algo objetivo necessário a adquirir, apenas para ser tentado a gastar dinheiro. Cobiça. Esse é um plano a ser feito. Algumas pessoas se deixam levar por pensamentos indesejáveis ou impuros por muito tempo. Querido irmão, a cada dia, no início do dia, um firme embargo sobre a mente. Porque um pecado na mente prepara a mente para um pecado maior. É por isso que logo no início do dia a gente é tentado a pecar na mente. Pronto, a mesa está pronta para um monte de outros pecados. Logo no início do dia, o embargo. Se é deitado que você começa a ser bombardeado, levante-se dali. O embargo. E conforme você vence essas coisas, você se torna mais forte e elas te oprimem menos. Isso irá acontecer, porque você está mostrando um desejo diante de Deus por santificação. Algumas pessoas facilmente explodem em temperamento esquentado. É necessário um plano de resistência. Mas se isso é algo contínuo, procurar saber se já nasceu de novo, porque na conversão o leão se torna um cordeiro. Alguns reconhecem que a sua inclinação é o egoísmo ou a preguiça, outros a insinceridade, dizendo coisas que não planejam fazer, nem um esforço para cumprir. É assim, eu vou estar lá, não está nem pensando em cumprir o que vai dizer. Estão tão acostumados com isso, se tornaram pessoas insinceras, uma desculpa na ponta da língua. O pecado simplesmente não será quebrantado ou vencido sem que haja um desejo de evitá-lo, uma preparação e um plano para isso. Eu preciso correr para o final, alguns passos a mais. Quarto passo. Mantenha o autoexame do coração. Aqui está Paulo examinando seu coração, bem que eu quero, mal que eu não quero. Eu sei quais são estas coisas. Ele reconhece as suas tendências e falhas. Ele não cobre isso aí envergonhado apenas. Uma coisa é se envergonhar e cobrir, outra coisa é se envergonhar e lidar. É isso que Paulo está fazendo aqui. Nós naturalmente nós não gostamos de momentos de autorrevisão. Nós não gostamos disso. Mas eles são benéficos. Nós não podemos deixar de lado esses momentos. Como foram minhas palavras ao longo do dia, nossos pensamentos, nossa atitude, a disposição do meu coração para com as coisas de Deus, conforme Ele recorda dessas coisas. Esse autoexame deve incluir, claro, falhas em fazer o bem, que são pecados de omissão, assim como nossos malfeitos, que são pecados de comissão. Essa análise deve ser feita diariamente. Quinto passo. Paulo ele mostra aqui no versículo 24 um imenso desejo, quase uma angústia, não é, para melhorar. Veja o versículo número 24 do capítulo 7. Porque, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Há uma angústia quase aqui, não é verdade? Ele percebe sua fraqueza, ele tem sede por justiça, por uma vida reta. Assim é um autoexame, ele encara os fatos. Enquanto que um desejo sincero por santificação move ele para frente. Ele encara os fatos e esse profundo desejo do versículo 24 o move para frente. Uma ânsia por agradar a Deus. Uma ânsia por ser a cada dia uma nova criatura. Acaso nós temos essa ânsia? Sexto passo. Busque pela ajuda do Senhor. No capítulo 8, não há tempo para lidar com os textos, Paulo fala sobre andar em espírito e sobre receber a ajuda do Espírito. Quando desejos errados se levantam da velha natureza ou fortes tentações voltam, nós clamamos ao Senhor.
a qualquer momento, em qualquer lugar, tentações que se levantam dentro de nós, tentações que se lançam diante de nós, nós clamamos ao Senhor, não nos fingimos de forte, nós clamamos ao Senhor, envergonhados dentro de nós, clamamos ao Senhor. Mesmo envergonhado de sentir, pensar, ser tentado, nesse estado nós clamamos ao Senhor. 7º passo, você volta a dirigir a tua mente a questões espirituais. Capítulo 8, 2 versículos apenas, versículos 5 e 6. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Pode ser traduzido como cogitam as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação ou cogitação da carne é morte, ou o significado de que não nascemos de novo, mas a inclinação do Espírito é vida, é paz. Dirigir a minha mente para estas coisas. Lá em Colossenses 3:2, pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são do alto. Um desejo de ouvir as coisas de Deus, o reino de Deus, a obra do Senhor, sensível às necessidades que o povo de Deus está passando, incluir outros irmãos em minha lista de oração, não somente eu, orar por oportunidades do Evangelho, testemunhar do Evangelho, pôr estas coisas na minha mente, continuamente, ao longo do dia, ao longo do trabalho, lembrar que eu nasci de novo e pertenço ao Senhor. Deixe-me dar um 8º e último passo, versículo 13 do capítulo 8 ainda, está aqui: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Bem, aqui está uma ação essencial. Mortificar o pecado quer dizer cortá-lo pela raiz antes que ele tome forma em nós. Não permitir que ele venha à luz, abortá-lo dentro de nós, fazer morrer e apagar o início do temperamento carnal. A tendência à autocomiseração começou a se formar e enforcar isso aí. Fazer morrer, crucificar, mortificar. E pela ajuda do Senhor, nós fazemos o pecado morrer em seu início, assim nós vencemos ele. Nós vencemos ele. Deixe-me concluir, queridos. Todos esses são passos necessários. Se no caso do primeiro passo, falhar em reconhecer o problema causado pela reminiscência da velha natureza, se eu falho, então isso me trará confusão. Eu não sei por que isso está acontecendo, eu nasci de novo. Como eu posso ser tentado, pensar nessas coisas, fazer essas coisas? Você não reconhece que é uma velha natureza? Falhar em reconhecer isso leva a confusão espiritual. E mesmo salvo a duvidar da salvação, poxa, pequei e errei, sim, é porque você baixou a guarda. No caso do segundo passo, não possuir nenhum objetivo positivo é vagar pela vida diária, sair vagando, ser uma vítima do pecado, cair com a força dos ventos da tentação nas armadilhas que a carne põe diante de nós, velha natureza. No caso do terceiro passo, não possuir objetivos para vencer pecados específicos é deixar a brecha para a velha natureza, uma porta aberta para muitos problemas virem. No caso do quarto passo, negligenciar o autoexame do coração é permitir que a indiferença e a justificação do pecado tome lugar gradativo na vida. No caso do quinto passo, não ter ânsia por crescimento e santificação é desconsiderar a santidade de Deus. E aqui está algo terrível e grave. No caso do sexto passo, não buscar no Senhor força, auxílio para resistir o pecado, é não conhecer a sua própria fraqueza, é superestimar a sua força, é desconhecer o inimigo e é, sobretudo, entristecer o Espírito Santo, que está pronto a nos ajudar se nós dependemos dele. No caso do sétimo passo, ter maiores prioridades e interesses em coisas terrenas é entregar o coração à frieza espiritual e permitir que o mundo te engula novamente. Queridos irmãos, uma vida de santidade exige renúncias. Uma vida de santidade é uma vida consciente de combate. O caminho para a santidade, para a felicidade é um caminho estreito e só há lugar para um Deus santo e uma alma santa neste caminho. Assim, aqui estão estas palavras, eu concluo aqui. Que diremos, pois, ao sair por estas portas, no próximo encontro, pela manhã, ao ir para o trabalho, em minha casa, com minha família? Que diremos, pois, diante dessas tentações? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? A resposta é de modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado,
como viveremos ainda nele? Uma vida de santificação, é uma vida de verdadeira regeneração, de um salvo, é o sinal próprio e verdadeiro de salvação, não religiosidade, não mero conhecimento intelectual, não frequência na religião, santificação. E assim você pode saber se você passou da morte para a vida ou não, se esta luta e se há vitórias, e se este mover, isto é, a nova criatura, vencendo e crescendo e se tornando membro da família celestial, isto é, recebendo a cultura celestial. Deixe-me terminar, não quero complicar, que palavras não resumem todo o meu sermão, como eu gostaria de ter este poder. Que diremos, pois? Que você vai dizer amanhã? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, irmãos, de modo nenhum. Diga isso diante de cada ataque de Satanás e da velha natureza. De modo nenhum irei comprar para o ego, de modo nenhum irei me comportar para a sensualidade, de modo nenhum irei trair o meu Senhor, de modo nenhum diante da risada e da chacota do mundo, de modo nenhum para meu Deus, para meu Senhor, uma vida santa, porque Ele é santo. Vamos orar juntos.